trazer uma palavra de Deus aos nossos corações no seguinte tema: vidas edificadas em Cristo. Vamos falar juntos? Vidas edificadas em Cristo. Texto base, 1 Coríntios 3, versos 10 a 17. 1 Coríntios 3, de 10 a 17, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis, vós que sois santuários de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra lida. Fala através dela aos nossos corações, e teu servo seja apenas um instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto tão precioso da palavra de Deus, eu já preguei em versículos aqui nesse contexto com os irmãos, até recentemente no mês de julho, falei sobre a lavoura de Deus. A gente pode tirar tantas lições preciosas para a nossa vida. E quando nós falamos aqui sobre a edificação como edifício, isso aqui pode ser aplicado para a família que está sendo edificada, isso pode ser aplicado no contexto da igreja, e isto pode ser aplicado no sentido da vida pessoal, da minha vida e da sua vida. Embora tudo que vai ser dito aqui nessa noite possa ser aplicado nessa e outras áreas, eu quero te chamar a atenção exatamente para pensar sobre a sua vida sendo edificada em Cristo Jesus. A minha e a sua vida sendo estas edificadas em Cristo Jesus. Para isso é muito importante que nós entendamos que a mensagem de Deus ao nosso coração nessa noite, ela não é para o outro, ela não é para a pessoa que está do nosso lado, ela não é para aquele que não veio, ela é para mim, ela é para você. Então tome dessa maneira, seja você criança, jovem, adulto, o propósito nesta noite, dado pelo Espírito de Deus às nossas vidas, de que nós sejamos edificados em Cristo Jesus. Porque no final desse texto que nós lemos, versos 16 e 17, faz uma pergunta: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta que a gente precisa responder. Temos convicção que somos santuários de Deus, que somos edifício de Deus. Paulo antes vai dizer que nós somos lavoura e edifício de Deus. E agora ele vai falar de uma forma muito particular, muito mais pessoal, de que não é um edifício qualquer, é um santuário. A gente pode levantar uma casa, a gente pode levantar um edifício por diversos propósitos. Mas Paulo está falando que esse edifício, que é a minha vida, que é a sua vida, que está sendo construído, que está sendo levantado, é um santuário, é um lugar de adoração a Deus, é morada do Altíssimo, é morada do Espírito Santo de Deus. De uma forma geral, todo ser humano foi criado para adoração a Deus. Nós somos feitos para adorar a Deus. Então, de uma forma geral, todos nós precisamos ser santuários de Deus. Esse é o propósito da vida do ser humano. Mas de uma forma mais específica, todo aquele que crê em Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na sua vida, e a partir de então, você se torna um lugar de adoração a Deus, porque o Espírito de Deus está em você. É importante então perguntar se você, criança, jovem, adulto, já tomou sua decisão por Jesus.
já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, se já está selado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, se Ele já mora em você, e é claro que se Ele já mora em você, se Ele está feliz com esta casa, que é você, que sou eu, ou se está triste, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você já viu uma pessoa triste com a casa? Porque a casa tem goteira, porque a casa está caindo? Ou você já viu uma pessoa alegre porque a casa está pronta, porque a casa é confortável, a casa é bonita, a casa é cheirosa? A minha vida e a sua vida são casas, santuários, que estão sendo edificados para a glória de Deus, para agradar a Deus, não a nós mesmos, mas a Deus. É para Ele que a nossa vida é direcionada. E aí, esta casa que é preparada para a adoração a Deus, nós podemos edificá-la ou podemos destruí-la. No verso 17 vai dizer que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então é algo muito sério, de como que nós estamos cuidando desta casa que somos nós. E quando nós falamos desta casa, falamos de corpo, de alma e de espírito. A Bíblia vai nos dizer assim que tanto o corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados até o dia da volta do Senhor Jesus. Significa que nós precisamos cuidar da nossa vida e prestar conta da nossa vida para com Deus de forma plena. Não adianta só a gente estar bem fisicamente, malhado, com a boa alimentação, com a saúde em dia. Isso é muito bom, porque o nosso corpo precisa ser apresentado também a Deus de forma que o glorifique, mas a gente precisa também cuidar do nosso espírito. A gente pode estar muito bonitinho aqui na terra e não ter a vida eterna nos céus. Podemos estar muito agradáveis no aspecto físico, mas estarmos nada agradáveis no aspecto espiritual para com Deus. Deus pode olhar para nós e não se agradar do relacionamento espiritual conosco. Precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa alma. Vivemos hoje um tempo de uma enfermidade, que a enfermidade, o maior tipo de enfermidade está em volta da alma do ser humano. Até as enfermidades físicas, em grande parte, são psicossomáticas. Elas vêm dos sentimentos, dos pensamentos, da alma. E aquilo vai trazendo enfermidade também no físico. Hoje é síndromes. O que são síndromes? São enfermidades que não se consegue explicar, se dá nome de síndrome. É síndrome tal. E as pessoas estão com síndrome de pânico, estão com síndrome disso, daquilo. A enfermidade na alma. E nós precisamos bem cuidar da nossa alma. Por isso o apóstolo Paulo disse: cuide bem da tua alma. Porque a alma faz parte desse santuário de adoração ao nosso Deus. E o nosso relacionamento, que a Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O nosso relacionamento espiritual precisa estar cada vez mais íntimo com Deus. E é nesse processo de edificação que Paulo vai trabalhar aqui a igreja de Corinto, e é claro também a nossa igreja, as igrejas de Cristo em todo o tempo, até Jesus voltar. E ele vai trabalhar esse processo de edificação. E há coisas muito importantes que Paulo nos diz aqui. A primeira delas: não pode ser posto nenhum outro fundamento senão Jesus. Quem é o fundamento? Quem é a base? De onde vem os princípios? Aonde eu devo alicerçar, fundamentar, erguer, construir os meus valores, a minha vida, os meus pensamentos, a minha vontade, em Jesus Cristo. Só nele. Não na religiosidade, não na trilha de famosos, não naquilo que as amizades estão dizendo, não naquela frase, naquilo que é do momento, não na minha própria vontade, mas em Jesus Cristo. A nossa vida precisa ser fundamentada em Jesus. Eu acho maravilhoso o tempo de Juízes, embora foi um tempo terrível para a história de Israel. Deus disse que não teria rei sobre Israel, mas que ele queria que
o relacionamento daquela nação fosse tão íntima com ele, que ele fosse rei sobre cada um israelita. Você imagina isso? Uma nação que não precisasse de rei, porque eles teriam um relacionamento tão próximo do Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra, que as questões sociais, que as leis, que todas as coisas seriam justas, seriam honestas, e eles seriam um modelo para todas as nações do que seria uma nação que teme ao Senhor. É claro que por parte do ser humano isso não deu certo, e cada vez que Israel caía, Deus levantava juízos para restabelecer a lei, até que teve que se colocar rei, e mesmo reis não, e a história os irmãos conhecem. Mas o que eu estou querendo buscar nessa história do tempo de Juízes, do livro de Juízes, é porque esta é a vontade de Deus ainda, que não precisa do pastor, do diácono cobrar, vigiar, acompanhar, mas que cada servo do Senhor Jesus tenha um relacionamento tão íntimo com Jesus, que ele vai sendo edificado em Cristo Jesus nos seus valores, e quando ele tiver que tratar de um negócio, pode ninguém estar vendo, mas ele vai ser honesto, pode ninguém saber das oportunidades que ele teve de, às vezes, ganhar mais de uma forma desonesta, mas ele tomou a decisão certa de ser honesto. Os seus valores de relacionamentos, de fidelidade conjugal, relacional, a sua vida na sociedade, os seus princípios vão sendo regidos, vão sendo fundamentados, não em pode ou não pode, mas em que é certo e em que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus. Sermos fundamentados em Jesus. Porque se nós formos fundamentados em leis, em igrejas, em religiosidade, em tempos, em épocas, todos os nossos valores vão mudando. Eu lembro que uma vez uma irmã estava voltando para a igreja, ela perguntou assim: pastor, já pode usar calça comprida na igreja, né? Porque alguns que são mais antigos sabem que tinha essa dificuldade há tempo atrás com as mulheres, né? Não podia usar calça comprida. E aí eu fiquei pensando aquela questão assim: será que a gente vai levando a nossa vida cristã debaixo daquilo que a igreja diz que pode ou não pode? Ou será que a nossa vida cristã tem muito mais a ver de saber de Deus na sua palavra, no fundamento que é Jesus, sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim em nossas vidas, sem ter que alguém me convencer? E às vezes quando alguém vem me perguntar sobre uma coisa ou outra dessa maneira, eu desafio aquela pessoa a orar a Deus e fazer um propósito de dias de oração de Deus e aprofundar a intimidade com ela, com Deus, e ter uma resposta de Deus para a vida dela sobre se aquilo convém ou se aquilo não convém. Porque ela não pode ficar fundamentada na minha palavra, porque ela tem uma vontade no coração dela, e um dia ela vai encontrar um pastor que vai dizer assim: seu pastor disse que não pode, mas eu digo que pode. E aí ela vai então fazer, porque agora outros dizem que pode. A questão não é eu dizer ou outro dizer, mas a questão é ser fundamentado na palavra de Jesus, na vontade de Jesus, e Jesus que é o fundamento. E é essa vida que nós precisamos buscar. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque nós começamos a querer, às vezes, colocar outros fundamentos no lugar de Jesus, e Paulo é muito claro em dizer, ele diz aí no verso 11: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, é como Paulo está dizendo assim: isso aqui eu não vou nem discutir. Paulo agora ele vai tratar sobre o que está sendo construído sobre o fundamento. Mas ele fala assim: a questão de qual é o fundamento é indiscutível. No entanto, ele tinha trabalhado antes isso, porque alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E aí as pessoas estavam exatamente fazendo o quê? Mudando fundamentos. Porque se Apolo disse uma coisa, eu vou seguir, porque eu sou da tribo de Apolo. Se Pedro disse outra coisa,
eu vou seguir, porque não concordo com o filósofo Apolo. É para mim Pedro que andou com Jesus e tal. Não, Paulo e os mais espirituais, né? Eu sou de Cristo, mas na verdade não era questão de fundamento, era questão de competição. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, quando nós colocamos fundamentos que são nossos, que na verdade não é Jesus, mas fundamentamos a vida de pessoas em cima de fundamentos ocos, frágeis, que são aquilo que a gente acha, a nossa interpretação, aquilo que a gente pensa, e isso não edifica a vida de ninguém. A vida, para ser edificada, ela precisa ser edificada em Cristo Jesus. Lá em Deuteronômio, ele vai nos mostrar sobre, lá em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, vai nos mostrar sobre esse fundamento. Os irmãos conhecem bem esse texto. Jesus vai dizer assim que um homem prudente resolveu edificar a sua casa. E ele resolveu edificar sobre a rocha. E veio o vento, e veio ali as águas, e não derrubou aquela casa, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas alguém que resolveu edificar a sua casa sobre a areia, veio o vento, veio a água e impetuosa sobre aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E por isso muitas vezes vidas não conseguem permanecer na graça de Jesus, porque estão edificados em valores que são como areia. Diz que o grão de areia é uma pequena rocha, né? Porque muitas areias são que vão desmembrando da rocha, mas a grande questão é que ela não pode firmar com a rocha. Assim são os nossos pensamentos, assim são os nossos pensamentos, assim é o nosso conhecimento, assim são as nossas interpretações. Agora Jesus não, Jesus é a rocha firme, precisa ser edificada sobre ele, a minha vida, a sua vida. E não tenha dúvida, a tempestade vem, a ventania vem, o mar revolto vem, e a grande questão é que se nós estivermos firmes naquela rocha, que é Jesus, vamos ficar firmes, vamos ficar de pé, senão vamos cair, não tenha dúvida disso. Esse é o fundamento, esse é Jesus, fundamento da nossa vida. Há tempos atrás havia um tema que foi muito usado pelos jovens, né, e também em muitas conferências: Cristo, a rocha mais alta que eu. Em algumas interpretações, Cristo, a rocha mais firme que eu, a rocha que eu não consigo alcançar a sua firmeza, eu preciso dele, eu preciso estar fundamentado nele, a minha vida precisa estar fundamentada nele, olhar para ele, ver como ele andou, como ele pensou, como ele agiu, como ele tratou, como foi a vida de Jesus, precisa ser modelo para mim. Por isso Paulo ele vai dizer: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo Jesus, ele é a minha rocha. Tenha Jesus como rocha firme na sua vida, na sua caminhada. Então isso é indiscutível. Jesus, ele é a nossa base, a nossa rocha, o nosso alicerce, o nosso fundamento, onde nós devemos erguer a nossa vida na nossa caminhada. Mas a questão também aqui vai nos dizer o seguinte: qual material ou com o que você está construindo sobre esta rocha? Olha só que o texto vai dizer, verso 12: e se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará naquele dia, demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Eu acho interessante que há muitas músicas hoje que a gente vai pedindo ateia fogo, né? Sobre mim. A interpretação de fogo hoje é de avivamento, disso e aquilo, mas o fogo na Bíblia, em sua grande maioria, é retratado como juízo, como purificação, como algo para purificar as nossas vidas e revelar aquilo que está certo e o que está errado, o que está puro, o que está impuro, o que prevalece e o que não prevalece. O ouro, quando é levado ao fogo, ele prevalece, mas sai dele as
impurezas. Nenhum de nós é perfeito, mas construímos a nossa vida de uma forma preciosa na presença de Deus. A cada momento que vem o fogo, né, que vem a provação, que vem o juízo, que vem sobre mim, o olhar de Deus para provar, para testar, então as impurezas saem, e eu vou me tornando, e você vai se tornando mais precioso ainda. Só que a palha quando o fogo vem, não sobra, né? Queima. O feno, a madeira, são materiais frágeis, né, para a questão de ser provado pelo fogo, e vai queimar tudo, e vai virar carvão, vai ter que ser restaurado das cinzas. Então a grande questão o fundamento é Jesus, ele é firme, inabalável, mas o que nós estamos construindo sobre esse fundamento? A minha vida, a sua vida, ela tem sido uma vida preciosa nas mãos de Deus, com materiais de grande valor, ou a gente está construindo de qualquer jeito, de qualquer maneira? Pensa uma coisa, é minha vida, é sua vida. Por que a gente não vai construir a nossa vida, edificar a nossa vida de uma forma preciosa? Conta-se a história de um senhor que trabalhou muito, e ele era construtor, e construiu muito para um fazendeiro, tudo mais, era naquela época de escravidão, e chegou um tempo que o seu senhor falou bem assim: olha, agora você vai fazer uma última construção para mim. E ele já estava assim, bem cansado e tal, ele ficou irritado com aquilo. Eu já trabalhei tanto, já era para eu estar aposentado, vou fazer mais uma construção. E aí ele construiu aquela casa assim, mas sem muita vontade, fez um serviço muito mal feito. E ele chegou para o seu senhor e falou: agora está pronto, está lá. E aí o seu senhor levou lá e falou: pessoal, agora você realmente não me tem que trabalhar mais para mim, e diante de tudo que você fez para mim na vida, essa última construção é sua. Ele fez um serviço mal feito, pensando que era para outro, mas era uma construção para ele. É a sua vida, meu irmão, é a minha vida. E a gente precisa zelar para construir com os melhores metais, com as pedras mais preciosas. O tabernáculo, o templo, a arca, tudo que você tem lá de simbolismo do Antigo Testamento, que foi construído com as melhores madeiras, com a melhor teçaria, com as melhores pedras, simbolizando a minha vida, a sua vida, que precisa ser construída também desta maneira, não de qualquer maneira. Como que está a sua vida cristã? Sua vida com Deus está levando de qualquer maneira, de forma desleixada? Como é que está a sua vida de oração, leitura da palavra, a busca, a santificação? O texto vai dizer que, ao ser provada essa obra que foi feita sobre o fundamento que é Jesus, você está falando de uma pessoa salva, ela vai ser provada pelo fogo. E aquela obra aquele material que foi aprovado, vai receber galardão. O que não foi aprovado vai ser salvo, mas não tem galardão. Você está entendendo isso? Então nós temos 3 tipos de pessoas. Nós temos o perdido, que destrói simplesmente o santuário de Deus, e que vai ser destruído. Nós temos aquele que é salvo, mas não vai ter galardão, porque o que ele construiu foi uma péssima obra, uma péssima vida cristã, até atrapalhou os outros de ser crente. E nós temos um terceiro, que eu quero ser. Alguém que é salvo, mas também que vai ter o galardão de Deus, vai ter prêmios de Deus, vai receber de Deus uma palavra, vai alegrar o coração de Deus com a sua vida. Muitos falam sobre o que vai ser esse galardão. Vai ser uma coroa, vai ser uma posição no céu, a gente não sabe. Outros dizem assim: esse galardão vai ser quantas vidas nós levamos a Jesus, quantos frutos nós produzimos. Olha, eu sei que vai ser algo de gratidão de Deus. A minha vida, a sua vida, vindo das mãos de Deus, um prêmio de Deus para a minha vida e para a sua vida, por uma vida preciosa. E Deus é justo. Por quê? Quantos hoje, irmãos, estão dando a vida pelo Evangelho, literalmente morrendo por causa do Evangelho de Jesus? E é justo que lá nos céus eles tenham realmente
o seu grande galardão. Mas se a gente vai levando a vida de qualquer maneira, e tem alguém que ainda diz assim, para mim pode estar salvo, já está bom. E aí vai levando uma vida que desagrada a Deus. Tem o Espírito Santo, mas entristece o Espírito Santo de Deus na sua vida. É salvo, mas está igual Corinto. Paulo fala à igreja de Corinto que em vez de estar produzindo o fruto do Espírito, está produzindo a obra da carne. Muitos fracos, doentes e muitos que dormem. E Paulo trabalha a igreja e fala também às nossas vidas nesta noite que nós devemos despertar para sermos vidas sim fundamentadas em Jesus, mas vidas que sejam preciosas nas mãos de Jesus, como joias preciosas, como a NCM tem um hino tão lindo que fala sobre isso, como joias preciosas nas mãos de Jesus, de grande valor na obra do Senhor Jesus. Mas também, irmãos, uma outra coisa que Paulo nos ensina aqui nesse texto é de que todo fundamento precisa ser lançado. Paulo diz aqui no verso 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. O fundamento precisa ser lançado. Isso começa na minha vida, na sua vida, e está também na vida lá fora. Há muitas vidas que ainda não têm Jesus, e nós precisamos levar as pessoas a conhecer Jesus, para que elas tenham os pés firmados em Cristo Jesus. Alguém um dia lançou o fundamento para nós, para que nós firmássemos os nossos pés. A responsabilidade não é mais deles, agora é nossa. Não podemos viver uma vida eterno dependente daquele que um dia nos evangelizou, que nos levou a Cristo, que nos batizou, vivendo da oração dele, da santidade dele, do propósito dele. Mas nós devemos ter o nosso propósito, a nossa firmeza com Deus. Ele lançou sobre as nossas vidas, nós somos fundamentados em Jesus. Agora temos que ter o cuidado de como que estamos edificando em Cristo Jesus, edificando a nossa vida e lançando o fundamento também para a vida de outros, porque essa casa precisa crescer, essa casa espiritual. É como uma casa, uma grande casa, que é a igreja do Senhor Jesus, que vai crescendo a cada tempo, que o terreno vai se abrindo e você vai dizendo assim, vamos lançar mais ali, mais um alicerce, é Jesus ali, mais uma pedra de esquina, porque mais uma vida ali vai crescer em Jesus, e a gente precisa ir lançando. E essas vidas estão no nosso trabalho, na escola, na vizinhança, em casa. São pessoas que estão perto de nós, pessoas que estão ao nosso redor, que precisam, através da nossa boca e do nosso testemunho, ouvir a respeito de Jesus, para ter as suas vidas fundamentadas em Cristo Jesus. É preciso que saímos daqui nesta noite com esse propósito, de levar Jesus a ser conhecido de outras pessoas, e começando na nossa casa, no nosso lar. Agora sim, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, vai dizer assim que a palavra que aquele povo estava recebendo. O texto diz, a palavra que hoje te ordeno, vocês vão levar e vão dizer aos seus filhos, né, caminhando com ele, deitando, levantando, ensinando. Esse é o maior bem que você, pai, mãe, pode dar ao filho. Às vezes o pai e a mãe ficam muito orgulhosos, fala bem assim, meu filho está se tornando um profissional, agora vai ser doutor, já vai fazer faculdade, está com a profissão que vai ganhar muito, que maravilha. Eu te pergunto, ele é salvo? Ela é salva? Você vai ter a alegria de ver seu filho prosperando aqui na terra, mas não morando nos céus. O maior bem e o bem principal que nós devemos dar aos nossos filhos é o conhecimento da palavra de Deus, para que eles tomem uma decisão por Jesus. O resto, Deus toma conta disso. Deus prospera, Deus dá, mas eles vão precisar de estar na presença de Deus. É incrível, irmãos, estou falando nesse retiro que participei, que é incrível como muitas vezes pais cobram o filho quando chega em casa, como é que está a matéria, fez todos os deveres de casa. É legal isso, é importante. Os pais que não fazem isso devem fazer, acompanhar, dar o visto lá, ver o visto do professor. Mas eu te pergunto, você faz isso também sobre a lição do seu filho da escola bíblica? Se ele já estudou aquela lição?
aquilo que ele leva para casa depois do culto infantil, você olha com carinho e pergunta o que ele aprendeu a respeito de Jesus. Seus filhos te veem orar, dobrar o joelho diante do Senhor, e aprendem também a dobrar o joelho, juntar as mãozinhas para orar também. Às vezes nós olhamos e nos preocupamos com tantas coisas que são importantes, mas são passageiras, e esquecemos de apresentar o fundamento, a base sólida, que vai sustentar os nossos filhos em todas as áreas da sua vida. Porque o Jesus é o fundamento para a vida eterna, e Jesus é o fundamento também para a vida abundante aqui na terra. Quero concluir, portanto, irmãos, essa noite dizendo para os irmãos o seguinte: nós somos o edifício de Deus, o santuário de Deus. Um fundamento só que há, que é Jesus. É sobre ele que os nossos valores, princípios precisam ser baseados e estabelecidos. E nós precisamos investir tudo que temos na construção desses nossos valores, dessa nossa vida, para a nossa vida ser preciosa nas mãos de Jesus. E através da nossa vida, levarmos outros a conhecerem Jesus, para que Jesus também seja o fundamento da vida deles. Eu quero orar com você nesse instante.